Qual é o link? Eu concordo. Democracia exige isso. Discordância plena, total, é legítimo. Aí já saiu. Felipe queria falar. Pois é. Cada um vai responder tudo. Aí, só a câmera. Não, acho que não, agora é seguinte. Tá vendo como ele tá ficando? Aqui tá certo. É porque de repente a configuração ali tá. Não, aqui já tá certo. Aqui já tá certo. Cadeira com o braço uma curva, sem barulho, seu erro, seu saco. Quando foi? Caros amigos, boa noite. Mais um evento da Frente Ampla Tricolor, diretamente aqui do FP Towers, assim seja, com as ilustres presenças de Fernando César Leite, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense, acho tranquilo por isso, né? Com a presença do vice-presidente jurídico Heraldo Yunes. À minha direita, a presença de Delei, que dispensa apresentações para qualquer torcedor que tenha 50 anos ou mais, e 40, 30 também, enfim, um dos nossos grandes heróis. E na ponta direita, a presença de Leonardo Iespa, que é membro prócer da Frente Ampla Tricolor. Então, para aqueles que costumam acompanhar os eventos transmitidos pela frente, hoje nós vamos ter algumas características diferentes. Em vez da livre fala de cada um dos convidados, serão propostas perguntas a eles. Eles vão ter um determinado tempo para falar, mais ou menos em torno de 7 a 10 minutos. Cada um vai responder 2 e aí depois deve ser aberto ao público para, enfim, as considerações de cada um, ok? Bom, assim sendo, a gente começa a transmissão e diretamente, aliás, queria fazer uma breve observação, transmitir aqui a consternação dos tricolores por ocasião da passagem do ex-presidente do clube, Ângelo Chaves, ocorrida hoje. Ângelo Chaves, que foi presidente do Fluminense entre 1990 e 1993. Assim sendo, né, sob a consternação, mas aqui tocando os assuntos do Fluminense, que é o que os nossos espectadores querem ver e ouvir, assim como a plateia que aqui nos prestigia, a gente começa o rol de debates, o rol de perguntas com o vice-presidente jurídico do clube, Heraldo Yunes. Heraldo, boa noite, é uma satisfação ter você aqui. E a gente queria basicamente conversar a respeito do seguinte: você chegou ao clube há mais ou menos um semestre, né, por ocasião da nova gestão do Fluminense, e eu ia te fazer 2 perguntas. A primeira delas: qual é a sua primeira impressão sobre a situação geral encontrada no Fluminense, da sua opinião, e qual é a sua análise em relação à temporada de 2019, da qual você participou como dirigente por meia temporada, né? Mas aí avaliando o ano inteiro. Bom, Paulo, primeiro, boa noite aos amigos tricolores presentes. É uma honra poder participar de um programa de tão larga exposição e que tão bem difunde os interesses do nosso Fluminense. O presidente, vou chamá-lo assim, presidente Fernando Leite, Cracraço, Pelei, Leonardo Iespa, meus cumprimentos. Bom, mandato tampão, mandato difícil, um trabalho com um orçamento apertado, um orçamento de uma gestão que não era na verdade, a do presidente Mário Bittencourt, planejamento que não era
dele, um clube que viveu uma turbulência enorme, um presidente que foi, e a expressão é só para dar o contexto ao que eu estou dizendo, um presidente que foi atacado por um impeachment que não passou, um presidente que foi pressionado a renunciar, que não renunciou, um presidente que encontrou uma solução que ele entendeu salomônica para a saída dele, que foi a antecipação das eleições, a modificação do estatuto. Tudo isso talvez não seja do conhecimento amplo do torcedor tricolor, mas tumultuou sobremaneira a vida do clube. E a disputa pela presidência, num tempo curto, fez com que a eleição ficasse por demais, embora tenha curto, mas fez com que a eleição ficasse por demais acirrada, né? O clube tivesse a sua vida paralisada. A informação, logo que eu cheguei respondendo a você, Paulo, mas logo que eu cheguei, a informação que a gente recebia era de um clube que estava entregue aos seus credores. Ninguém mais batia a porta, a não ser os credores cobrando as suas contas. E essas contas não são pequenas. Essas contas são grandes, grandes mesmo. Então, no primeiro momento que a gente assume, e aí eu vou falar só do departamento jurídico, porque eu não estou autorizado a falar pelos outros departamentos, eu falo do departamento jurídico. O departamento jurídico é um departamento muito sensível, e qualquer empresa no Fluminense ele não é diferente. Nós é um clube de dívidas altas, com fama de mau pagador, e essa fama ela se confirma na medida em que você observa que acordos são feitos, que os acordos são feitos com multas em razão de inadimplemento altas, e ainda assim eles não são cumpridos. Isso torna a dívida cada vez mais alta. Então, se a gente se lembrar das demissões, apenas para ilustrar, se lembrar das demissões, as demissões por WhatsApp, as demissões elas foram tentadas. Se buscou contingenciar ainda na gestão anterior com acordos com multas elevadas. Como o número já era alto e os valores não foram pagos pontualmente, esses números ficaram multiplicados muitas vezes. Então, essa é a dificuldade maior, Paulo, de quem assume o departamento jurídico do Fluminense no primeiro momento, é fazer com que essas contas que chegam a todos os dias, por meio de mandados judiciais, por meio de bloqueio judicial, por meio de mandados periódicos, sejam contingenciadas. Esse é o primeiro momento. Mas para isso, ou seja, para contingenciar, e eu vejo com alegria o Sandor na plateia, nos honrando com a presença, para contingenciar a gente tem que ter uma riqueza dentro do clube, que é a riqueza das grandes empresas, que é a riqueza da boa informação. Sem boa informação, sem uma informação fidedigna, você não consegue contingenciar nada. Isso acontece na empresa, no clube, dentro de casa, em qualquer lugar. Então, a precisão da informação ela é fundamental. Então, esse foi outro ponto, dificuldade que eu encontrei quando cheguei no Fluminense. Ter informações que fossem precisas. Então, no momento em que a gente trabalhou, e aí, eu diria a vocês, eu de fato mergulhei. O presidente Magdeburgo deu carta branca e eu mergulhei no departamento, juntei a equipe interna, trouxe outros advogados para trabalhar comigo, todos eles pro bono, ou seja, todos eles tricolores como vocês, não cobrando absolutamente nada do Fluminense e mais, colocando no próprio bolso recursos para fazer com que o departamento funcionasse. Então, hoje, daquilo que eu encontrei há 6 meses, para o dia 10 de dezembro, nós tivemos um avanço muito grande mesmo, em termos de informação processual. Hoje nós temos todos os processos mapeados, todos eles, especialmente aqueles que são
críticos, porque esse processo é que dá um dor de cabeça no dia a dia. Nós temos as funções dos advogados muito bem delineadas. Nós temos separados por área, que são as áreas civil, trabalhista, fiscal, o comitê de esporte da CBF. Nós temos todas essas áreas separadas com a atuação de cada um profissional. E nós temos escritórios terceirizados hoje, cada vez mais, prestando contas com o Fluminense. A dificuldade que eu tive, imagino que qualquer um teria, foi chegar e juntar a equipe, quando essa equipe tinha 3 meses de salário atrasado. Mas ninguém se fez de rogado, ninguém deixou de arregaçar as mangas, ninguém deixou de lutar. Então a dificuldade que eu encontrei no primeiro momento, e aí eu vou usar a primeira pessoa, lá porque você perguntou, para mim, que eu encontrei, a dificuldade que eu encontrei, ela foi transformada imediatamente numa grande esperança de transformar o Fluminense melhor. E a gente conseguiu. Desculpa. A gente tem conseguido. Tem conseguido. A gente foi atrás de cada processo onde houvesse um recurso capaz de reverter, capaz de permitir que o cofre do Fluminense tivesse um mínimo de alegria. Então, com 3 meses de atraso, você imagina que os jogadores já começavam a se movimentar. E logo, logo, o presidente conseguiu pagar, na segunda semana, não na primeira, mas na segunda semana, com uma ajuda enorme do departamento financeiro, com o esforço hercúleo dele e com a atuação do departamento jurídico, conseguiu pagar a primeira folha. Então, resumidamente, eu queria dizer a vocês todos, Fluminense é um clube cuja gestão não é fácil, cuja interferência política, me permitam dizer, é enorme. E no momento em que a gente vence isso, que o meu departamento ele atua de forma essencialmente técnica, a gente mostra que o Fluminense é viável. O Fluminense conseguirá se reerguer, conseguirá dar um salto de qualidade, e ontem o presidente deu uma demonstração de que isso é possível. É possível. O esforço, e aí eu digo, de todos aqui, de todos, porque a gestão ela é muito importante, mas a compreensão é tão importante quanto o gerir. Todos aqui, todos, eu não tenho dúvida, têm ido assistir aos jogos do Fluminense. Não tem ninguém mais acomodado, sentado no sofá. Isso se reflete na gestão. Então, tenho certeza absoluta que, por maior que seja a dificuldade do clube, o clube é viável, vai dar sim um salto de qualidade, não tem milagre, vai ser trabalho em cima de trabalho, há que se modificar muita coisa. Há dias, eu comentava com o meu amigo, há dias eu vi a entrevista do Sandro, concordo com você no que diz respeito ao formato, ao modelo, isso tem que ser modificado, mas é o tempo. É o tempo e a ação do homem. É o tempo e a compreensão do torcedor tricolor. É o tempo e a compreensão do conselheiro do Fluminense, que vai fazer com que cada vez mais o Fluminense se reconstrua e volte a ser o protagonista que todos nós queremos. Ok, agradecendo a sua boa resposta, Heraldo. Enfim, a gente vai fazer uma pequena inversão na pauta e vamos direto ao cracão da mesa, Delei, o consagrado Delei, ídolo da história tricolor. A pergunta a seguir é o seguinte: primeiro, ele também queria fazer uma pequena proposição a você, tá, Heraldo? Então vem junto com a pergunta. Tá? A pergunta seria a seguinte, Delei: além de uma análise do Fluminense em relação a 2019, como é que você vê? Você é uma das crias do Fluminense, né? O Fluminense, durante um longo tempo, foi uma fábrica de jogadores com enorme retorno, tanto esportivo quanto financeiro. A partir de certo momento, houve um desequilíbrio nessas equações, né? Tanto do ponto de vista esportivo, muito do ponto de vista esportivo e também do ponto de vista financeiro. Você podia analisar para a gente como é que você vê essa situação dessa perda de equilíbrio
das revelações que o Fluminense teve no decorrer dos tempos? Boa noite a todos aqui presentes e aqueles que nos assistem. Obrigado, Paulo, Léo, Reinaldo, Fernando. Eu queria, antes de mais nada, dizer que qualquer tipo de comentário meu a respeito de A, B ou C, ele não carrega nada de pessoal. Até porque, quando a gente me pergunta de 2018, o Heraldo acabou de falar, eu até cochichei no teu ouvido, o Heraldo diz que o Fluminense é viável. Essa pauta que estava hoje dentro do Congresso, eu me dou o direito de dizer que é uma pauta minha, que pelo fato de não ter sido eleito, obviamente, o Rodrigo, e eu preciso parabenizar o Rodrigo, e eu, sinceramente, Heraldo, no início do teu discurso, quando você diz que nós montamos uma equipe e que ninguém recebe, e eu, sinceramente, eu fico muito assustado quando você fala, eu estou me olhando aqui, eu estou com 60 anos, talvez poucos aqui tenham essa idade. Eu cheguei no Fluminense com 15 anos. Então eu estou vendo o Gonzalez, que a gente viveu junto vários períodos lá dentro do clube, esse desmonte já vem de muitos anos. Esse desmonte vem de muitos anos. Pessoas que erraram, e erraram muito, né, nos seus conceitos. Eu vi gerações sendo destruídas, né, e mais ou menos dentro da tua pergunta. Eu fico, quer dizer, quando o Heraldo me diz que o Fluminense é viável, eu pergunto, é nesse modelo atual? Porque hoje eu vejo o futebol brasileiro, realmente, eu não vejo outra saída do futebol brasileiro que não seja se adaptar. Porque você mesmo disse, Heraldo, o clube partido, o clube com pessoas que tiveram desgaste, até pessoal. Eu vivi isso um período, não talvez da forma que foi vivida em algumas outras eleições, talvez até pela minha passagem como atleta, até houve um certo muito carinho, por sinal. Mas eu te digo o seguinte, Heraldo, eu queria até ouvir de você, quer dizer, você deve estar falando com o presidente, e o Fernando, que foi presidente do conselho, e que, pasmo, obviamente você só dirigiu os trabalhos, onde foi aprovado contas de presidente que no meu modo de entender, não podia de maneira alguma. Então, quando se diz, ontem eu estava numa palestra espírita que dizia, o duro é você mais ou menos isso, você continuar errando, esperando que dê certo, não vai dar. Né? Você faz errado esperando que vai dar certo, não vai dar. Se nós pegarmos a história do Vasco, a gente pegar a história do Botafogo, pegar a história de vários clubes do Brasil, quer dizer, aquele era um outro momento, onde existiam personagens, onde não existia esse processo globalizado. Então, quer dizer, o jogador com 15 anos, ele já está embora. Antigamente não era assim. Então, fica para você e para o próprio Fernando, como presidente do conselho. Eu até pedi ao Paulo, falei, deixa eu fazer essa pergunta, para que eu possa entender melhor. Vocês estão vivendo mais o dia a dia. É viável dentro desse modelo atual? Ou o clube empresa não está sendo olhado e estudado? Porque eu fico vendo, eu sou conselheiro do Fluminense, eu sou... Amigo, daqui a pouco vai ser conselheiro de nada. Infelizmente é isso. Eu, sinceramente, eu estudei um pouco essa matéria no período que estava como deputado e acho muito, muito difícil que a gente realmente consiga sair desse labirinto que nós entramos há, sei lá, mais de 30 anos. 30 anos. Heraldo, cabe alguma observação a respeito? Cabe observação e cabe uma pauta um dia só para a gente debater. Esse assunto é um assunto bastante extenso. O assunto é vasto, o assunto é vasto. Então a gente vai fazer, agora a gente retoma a pauta depois dessa breve interrupção, para fazer o seguinte, vamos falar eu brinquei aqui na mesa com o ex-presidente, mas na verdade o ex-presidente Fernando César Leite tem um rol de serviços inestimáveis prestados ao clube e viveu o olho do furacão durante seu mandato como presidente do Conselho Deliberativo. Então a pergunta agora, Fernando, é a seguinte: primeiro, para você também passar para a gente, sob o seu ponto de vista, uma breve análise do ano de 2019, e também eu queria que você comentasse sobre dois assuntos que são sempre polêmicos quando se trata do Fluminense. Primeiro,
a suspensão da reabertura das contas obtida na Justiça através do ex-presidente Peter Simpson e o que você pensa a respeito de uma possível ou viável reforma estatutária do clube que permita retomar os caminhos sobre o que a gente está discutindo, que é a melhoria do Fluminense. Bom, boa noite a todos, boa noite, Paulo. Gostaria de parabenizar aqui a mesa, do meu lado aqui o vice-presidente Geraldo, parabenizá-lo pelo sucesso da empreitada essa semana, que viabilizou colocar em dia os salários dos atletas e dos funcionários do clube. Parabenizar meu amigo deputado, tricolor, Delei, a bancada do eixo. Não, deputado é sempre deputado, sabe disso. Meu amigo, caminhamos juntos em 2013, quando você foi candidato a presidente. E da mesma forma que nós caminhamos também juntos em 2010, nosso saudoso amigo Júlio. E hoje o Fluminense lamenta, e lamenta muito, em 2010, aquele trabalho que foi proposto, não esse sagrado vencedor. Iespa, meu amigo, parceiro, tricolor, guerreiro, um dos braços aqui dessa frente ampla, que tem tudo para trazer bons, novos debates e o que é mais importante, uma oxigenação dentro do que é ser tricolor e, obviamente, da política. Vou parafrasear um deputado que eu gosto muito. Todo mundo fala que a política é muito ruim. Pelo contrário, a política é boa. A gente tem que ver, né, deputado, que a política é boa. A política nos dá a condição de uma política, que fala política partidária. A gente fala que a política ela é boa por quê? Porque com a política você consegue estabelecer metas para a educação. A política boa é aquela que consegue estabelecer metas para a saúde, para segurança pública. Então, a política, ela bem utilizada, é boa. E esse ano de 2019, que é a primeira parte da pergunta que me foi estabelecida, a política não foi boa. Por que não foi boa? Na verdade, o que acontece em 2019 é um reflexo do finalzinho do último trimestre de 2018, quando se movimentou um processo de impeachment, onde eu apenas conduzi e infelizmente ou felizmente, não sei se seria bom ou não para o clube, mas as circunstâncias nos levavam a colocar em votação, não tivemos quórum para aprovação do impeachment, mas era um momento que todo mundo tinha uma só direção. O presidente à época, Pedro Abad, não tinha mais nenhuma condição de continuar à frente da presidência. E esse final de 2018, onde o presente de Papai Noel, às avessas ao sócio do Fluminense, fez uma reunião no dia 26, comunicando naquele momento às pessoas que ele entendia, as forças políticas do clube, que ele estaria fazendo uma proposta de alteração do estatuto por uma Assembleia Geral. Não é segredo, todos sabem a minha posição, e de muitos aqui da Assembleia Geral, que ela é o estatuto. Devíamos fazer uma Assembleia Geral. Quem já vai responder em parte a sua terceira parte da pergunta, que depois de feita, inviabilizou a mudança do estatuto nos próximos 2 anos a partir daquela data. Então, a necessidade, que aí eu já vou para a terceira pergunta, para acabar de responder, é fundamental uma reforma estatutária. Nosso estatuto já não acompanha mais as mudanças, não só necessárias ao Fluminense, mas também com o próprio futebol. As coisas que acontecem no futebol. As coisas de futebol de uma volatilidade muito grande. Então, se o estatuto não acompanhar, fica para trás. Foi apresentado no início do mandato do presidente Pedro Abad um anteprojeto feito na gestão anterior, que iria ser trabalhado para poder ser colocado em votação.
Mas, na minha opinião, além de simplesmente o projeto ser muito ruim, e um dos idealizadores dele passou meses batendo nas redes sociais, porque não se colocaria o anteprojeto dele em pauta. Primeiro, que era ruim, e segundo, que a única coisa que ele queria, e ele como membro daquele grupo lá que ficou 8 anos na frente do Fluminense, queria como atribuir ao próprio grupo aquela autoria. Então, esse foi um dos motivos que não foi feita a reforma estatutária, porque o anteprojeto que foi apresentado era muito ruim. E não seria, dentro das confusões, dentro das coisas que aconteceram durante esses 3 anos da gestão Haddad, foi possível, dentro do Conselho, no olho do furacão, como muitos dizem, você apresentar uma proposta dessa. A segunda pergunta seria a questão, finalizando. Voltando à primeira questão de 2019, obviamente o resultado não poderia ser diferente, com uma antecipação de eleição. Ou seja, eu até acredito, isso eu falei ontem no discurso, que o presidente Mário ele pegou o navio no meio do percurso com todos os marinheiros contratados por outro comandante. Então, não é o que o Fluminense quer, chegar na última rodada vibrando porque não caiu, ou vibrando porque pegou a última vaga da Sul-Americana. Que hoje em dia, tirando o rebaixamento e as 2 últimas vagas acima, todo mundo conseguiu uma vaga no torneio internacional. Então, ser a última vaga da Sul-Americana não é nenhuma glória para o Fluminense, que temos tantas. Então, na verdade, isso em 2019 não poderia se esperar muito mais do que isso, por causa da antecipação da eleição, que eu repito, fui contra. Antecipa-se várias coisas, o processo eleitoral ele não deu chance, por ser um processo eleitoral muito curto, não deu chance de se apresentar propostas mais efetivas. E o final de 2019, nada mais, nada menos foi do que o final, depois de 2012, melancólico de quase todos os anos geridos pelo Peter e pela FluSócio na frente do clube. Bom, para responder a última pergunta, a questão da medida judicial. Bom, a medida judicial interposta pelo presidente Peter, eu deveria deixar bem claro que é o direito dele demandar no judiciário quando ele achar que tem direito. Só acho que a alegação dele não era pertinente porque não havia no estatuto não existe no estatuto nenhum dispositivo que eu tenha que dar a ele 15 dias, ou 10 dias, ou 2 dias, ou 20 dias de defesa para uma eventual reabertura de contas. Então, essa questão da reabertura de contas já vem tramitando, até o Sérgio Pode, que está aqui presente, também participou disso. Detectada uma auditoria posterior à aprovação das contas de 2016, foi detectada um possível erro material onde as contas de 2016 estariam comprometidas. Era mais ou menos, para a gente entender a grosso modo, o que parecia ser um positivo de 8 milhões, na verdade era um negativo de 13. Então, isso foi a proposta feita pelo Conselho para que se reabrisse e se discutisse isso. E o proprietário judiciário, repito, ao direito de demandar, mas o argumento dele, que ele não teve tempo para apresentar uma defesa, além de não permitir, de não estar previsto no estatuto, ele mesmo contraria o seu próprio argumento, quando ele, 2 dias depois de omitida liminar, ele vai às redes sociais e faz uma defesa, não só das suas contas, como de todos os 6 anos de sua gestão. Então, isso aí vai ser... Eu fui citado, na época eu era presidente do Conselho, o Heraldo também está participando disso, que o Fluminense também foi citado e intimado nessa decisão. E agora vai caber ao novo presidente do Conselho, eu vou me defender até onde eu achar que eu tenho que me defender, porque eu era o presidente do Conselho quando da convocação, e está na mão do Judiciário.
Só acho que o presidente Peter deveria refletir um pouco. Se eu acho que se ele já explicou isso, por que ele não vem ao dever? Ele quer o prazo? Solicite ao novo presidente do conselho um prazo, ele se defende e submeta ao conselho a reabertura ou não de suas contas. Então está respondido aí, eu acho que essa primeira parte aí, qualquer coisa eu volto a abordar o tema. Obrigado, Paulo. Bom, para a gente fechar a primeira rodada de perguntas, nós vamos ter 2 rodadas, tá? A gente vai falar agora com o Leonardo Iespa, que é o representante da Frente Ampla Tricolor na mesa e que é um homem com vastíssima vivência no mundo econômico-financeiro, né? Cerca de 3 décadas. Iespa, a pergunta é a seguinte: como é que você vê brevemente, né, falando do Fluminense 2019, na tua visão, como é que você vê as questões do ativo e do passivo tricolores? E também embutindo uma segunda pergunta. Para muita gente, a única saída viável do clube é um franco investimento no projeto de sócio-futebol. E eu queria saber como é que você vê essa questão. Primeiro, se você concorda ou não, e concordaria apresentando seu ponto de vista a respeito. Boa noite a todos, boa noite ao público que nos assiste, aos amigos presentes aqui. Boa noite, Paulo, meu ídolo de lei, enfim, marcou minha juventude, me deu muitas alegrias. Boa noite, Heraldo, Fernando, todos os amigos aqui. Primeiro, parabenizar, enfim, o Heraldo, enfim, pela vitória de ontem. É uma coisa fundamental. Eu sei, a gente já teve no mesmo grupo lá atrás, né? A gente esteve no base, passei no grupo base por um curto período. Eu sou testemunha que sempre foi uma bandeira que você defendeu, enfim, trabalhar em prol do Fluminense de uma maneira, enfim, objetiva, buscando resultados, e você tem conseguido. Parabéns. Tá? Se é uma mudança que houve no clube, foi no jurídico, isso a gente pode ver. Tá? Infelizmente, eu acho que tem sido só no jurídico, mas enfim, isso é a minha opinião. Boa noite, Fernando. Parabéns por tudo que você fez dentro do Fluminense aí como presidente do Conselho Deliberativo. Enfim, primeiro, cara, eu sei que não é pauta do meu assunto, mas falar do ano de 2019 é profundamente decepcionante para mim. Eu acho que comemorar o não descenso e comemorar a vaga na Sul-Americana é algo que me deprime profundamente. Eu acho que pro ano que a gente teve, enfim, foi o mal menor, mas o Fluminense é muito maior do que isso. Agora, analisando a situação do Fluminense, se você olhar ativo e passivo, vamos analisar primeiro o ativo do Fluminense. O que o Fluminense tem de ativo? Primeiro, sua marca. É uma marca profundamente maltratada e desgastada nos últimos 30 anos de gestão do Fluminense. Enfim, inúmeros grupos passaram pelo Fluminense, acredito que todos muito bem intencionados, porque eu não acredito que ninguém que torce efetivamente para o Fluminense seja capaz de entrar ali com uma intenção ruim, mas eu acho que a desorganização e a desordem foi tamanha, a falta de gestão foi tamanha, que passou-se um tempo onde uma pessoa ou um grupo de abnegados e torcedores sejam capazes de resolver o problema do clube. Eu acho que hoje o Fluminense precisa de quadro, tá certo? E gente capaz de recuperar essa marca. Segundo ativo que a gente tem é o imobiliário, né? Enfim, Fluminense, a sede, precisa passar por uma profunda reformulação. Acho que encampar o projeto das Laranjeiras é fundamental. Ali está a história não só do Fluminense, como do futebol nacional. E acho que isso também está sendo muito maltratado por todas as outras gestões. E por essa, até agora, enfim, eu não estou vendo muita força de vontade em tocar isso. O terceiro ativo do clube são os jogadores, né? Enfim, a base. Desculpa, não consigo entender essa caixa preta. Foi feita uma comissão lá atrás para se avaliar, enfim, os empresários, os jogadores. Se fez um estudo e que eu saiba, isso foi esquecido. É fundamental que as caixas pretas do Fluminense sejam abertas, tá certo? E por último, a nossa torcida. Vale lembrar que a torcida do Fluminense é uma torcida profundamente sofrida em relação a esses projetos, tá certo? Eu, particularmente, a grande maioria aqui entrou em Fluminense Oceânica, a gente viu, enfim, o projeto das árvores de Xerém, o sócio-torcedor foi pivotado e relançado mais 5 vezes. Eu acho que, cara, é fundamental sim trazer a torcida para perto da gente, mas para isso precisa de projetos. Cara, vamos lá, vamos nos associar, colocar dinheiro dentro do clube, nessa caixa preta, sem gestão. O Fluminense precisa de gestão, cara.
O Fluminense precisa aumentar a arrecadação? Sim, mas aumentar a arrecadação não depende só da gente, cara. Depende de combinar com o outro lado. Qual a única variável que está 100% na nossa mão? É custo. A gente precisa saber quanto custa cada esporte olímpico. A gente precisa saber quanto custa o social. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ter segregado. Centro de custo, centro de receita, cada um, rateio de custo direto, tudo isso tem que ser feito dentro do Fluminense, cara, choque de gestão básico. Mas o problema é o seguinte, não é feito. Pessoas que são capazes de ajudar o clube, pessoas que podem agregar capital intelectual, capital empresarial, pessoas que têm capacidade de ajudar o Fluminense, você vai colocar para sentar, para conversar com quem? Com um abnegado, que está ali dentro do Fluminense querendo empregar a filha? Desculpa, isso é surreal. Isso afasta as pessoas que têm capital humano a agregar o clube. E pelo contrário, a gente tem que trazer essas pessoas para perto da gente. Então eu acho sim que a torcida é fundamental. Acho sim. Porém, a torcida está cansada de promessas, de falta de gestão e de um modelo viciado. Como disse o Delei muito bem, é um modelo que está aí há muitos anos. Eu acompanho esse modelo pelo menos aos 40 anos. E de verdade, cara, é a mesma coisa. O Fluminense é gerido como era gerido na década de 70. Só que hoje o Fluminense é um clube que pode não ser o top 5 em faturamento, mas tem um faturamento de 220 milhões por ano. Pelo amor de Deus. Não pode ser tocado por pessoas abnegadas, por pessoas pouco profissionais. Tem que ser tocado por quem é capaz. Você tem que trazer para perto do clube pessoas que conseguem agregar. É choque de gestão, sim, e que inclusive foi prometido pelo Mário. Óbvio, eu entendo que o Mário pegou o barco andando, apesar de achar que ele se preparou 3 anos e meio para isso, mas eu acho que o modelo político do Fluminense também é profundamente viciado e as pessoas têm que se unir com grupos que são maléficos ao Fluminense, sabe? E nada aqui é pessoal. Agora, você tem 2 grupos no Fluminense hoje, Esportes Olímpicos e Democracia Tricolor, que politicamente são muito ruins para o clube. E todos os presidentes para se eleger tiveram que compor com essa galera. Eles são o centrão da nossa política, eles estão sempre, desde a época Davi Fischel, Orcades, Peter, Abad e agora Mário. E esses caras não lavam o osso, não rompem os feudos. Desculpa. Gente desses grupos que falou a frase, infelizmente futebol clube, né? Gente desse grupo já defendeu que o tiro tem mais títulos do que o futebol no Fluminense. E a gente vai continuar apostando nesse modelo. Isso tem que acabar, cara. O Fluminense tem futebol na sua essência. O social é decrépito. E a gente vai continuar apostando nesse modelo. Enfim, acredito sim que o Fluminense é viável. Acredito. Mas tem que mudar o modelo, tem que mudar a estrutura e tem que mudar as pessoas. Enfim, eu não sei se eu esqueci de responder alguma pergunta. Respondeu com Santos. Então tá ótimo. Obrigado. Bom, pessoal, a gente continuando. Agora a gente vai para a segunda rodada. Cada um dos nossos integrantes da mesa vai responder. Eu retomo agora com o eterno deputado, eterno ídolo Delei, com a seguinte pergunta: Delei, o clube empresa é a solução para os males do Fluminense? E sendo ou não, que caminho você aponta para isso? Eu acho que mais ou menos eu já falei na minha primeira intervenção. Eu não vejo futebol brasileiro, sinceramente, claro que nós temos o ativo da torcida, do sócio torcedor, mas é o que você falou, nós não temos projeto. Nós não temos projeto. Eu me lembro que quando a economia andava numa fase espetacular, eu me coloquei à disposição. Eu não sei, sinceramente, eu não tenho esses dados. Quanto o Fluminense captou até hoje das leis de incentivo? Quando você fala da sede, eu confesso que são 2 momentos assim muito tristes para mim. Primeiro é quando eu vejo, não só esse ano, mas já há alguns anos, aquela camisa entrar em campo. Que foi dito aqui, nós estamos comemorando, quer dizer, nós não, alguns, comemorando que nós fugimos da 2ª divisão. Um dia eu perguntei se havia, algum projeto, algum plano diretor para a sede social do Fluminense. Eu me lembro que na eleição, houve até para ilustrar um pouquinho o que o Leonardo contou, eu me lembro que eu fui a uma reunião e não me brifaram.
E chegaram lá e uma das lideranças daquele grupo, eu vim saber depois, e me fizeram uma pergunta: o que eu ia fazer em Xerém? Eu falei: eu vou implodir aquilo. Eu vou implodir Xerém. Né? Porque as histórias que a gente escuta de lá são absurdas, né, Fernanda? A gente ficava olhando. Agora mesmo nós tivemos esse caso do Diego, né? E fica tudo por isso mesmo. Por isso que eu não acredito. Por mais ativos que a gente fale aqui, eu não vou acreditar nesse modelo. O Heraldo é competente, eu conheço o Heraldo há anos. O Heraldo é uma figura, uma competência extraordinária. Agora, qual é o projeto? É o que o Leonardo falou. Qual é o projeto? Qual é o nosso planejamento? Não adianta a gente querer tapar os olhos. Os outros clubes aí tem grupo que vai faturar 1 bilhão, amigo. Nós estamos falando de 120 milhões. Com uma dívida que eu não sei de quanto é, de 700 milhões, 800 milhões. É 1 bi. Então é o seguinte, sinceramente, eu não vejo, não é para o Fluminense não, eu não vejo outra saída para o futebol brasileiro que não seja realmente largarmos desse modelo. E são vários, você vê o Cruzeiro, sinceramente, sabe por quê? Para a gente pegar você, Paulo, se você for investidor, eu quero saber de títulos, eu quero saber de time bom para eu ir no Maracanã. E eu, sinceramente, eu não consigo ver essa perspectiva. Por mais competência que possa ter a atual diretoria ou outros, realmente é muito difícil. O torcedor acreditar, fica uma coisa muito personalista. Eu me lembro quando nós saímos candidatos, a minha ideia era assim: agregar pessoas. E havia pessoas naquele momento, como houve dentro dessa eleição, mas realmente você tem esse processo político. Eu confio no fulano, não confio no ciclano. Pessoas que são tricolores, que têm a competência para poder vir ajudar o clube, eu falo isso desde lá de trás. Como havia e há políticos que poderiam interferir de uma forma republicana. Eu tentei ajudar várias vezes na questão da captação. Outro dia eu fui a Xerém, fazia tempo que eu não ia a Xerém, até me lembrei da minha época de jogador, quando a gente não sabe dessa história. Aquele time que foi tricampeão começou treinando em Xerém e de um intervalo para o outro a gente dormia dentro do ônibus. Porque a gente sabe disso. Um ônibusinho. E fui lá agora há pouco tempo, convidado por meus amigos, para uma confraternização. O vestiário da garotada é dentro do, como é que fala? Do Montane, né? Talvez eu te mostrava, olha a garotada troca de roupa aqui. Cheguei lá para trocar de roupa. Eu falei: isso é um milagre. Isso não é um milagre. Mas é o que eu digo, nós vamos continuar insistindo, fazendo as coisas erradas, esperando que um dia dê certo. Eu, sinceramente, fico triste, como estava dizendo antes. Primeiro, por olhar o que nós temos vivido nos últimos anos. Segundo, não ver perspectiva. E quando a gente olha para aquela sede, a única coisa que mudou da época que eu cheguei lá, eu cheguei em 76, me parece que foi o piso do ginásio. E a churrasqueira do lado também. E a churrasqueira, né? Quer dizer, então meu amigo Heraldo, que é uma figura de uma habilidade, quer dizer, você falou que nós precisamos realmente de muito tempo para discutir isso. O problema, Heraldo, é que não está tendo muito tempo. Há outros clubes que estão aí faturando 1 milhão, se daqui a pouco for para a Bolsa de Valores vai valer 3 milhões, e a coisa está andando. E o mundo roda, amigo. E a gente está aqui discutindo: eu sou do grupo tal, eu sou do grupo não sei o quê. Você falou, acho que eu acabei contando toda a história. Não me falaram nessa reunião, e quando eu falei que eu ia implodir, eu descobri que uma das lideranças tinha um filho, uma filha, sei lá, que ganhava 20 mil. Eu disse: mas o que faz a Xerém? Não sei. É esse o modelo. Quer dizer, e os presidentes que fizeram mal ao Fluminense e fazem a outros clubes, vão morar para tua casa, amigo. Não paga por nada. Então eu não acredito. Eu acredito que o cara vai investir, e para eu investir eu tenho que saber quem é, eu tenho que saber qual a segurança financeira e jurídica que ele apresenta. Então é nisso que eu acredito. Fora disso, por mais competência que tem o Heraldo, por mais competência que pode ter o Mário, o Zé, o Manel,
eu acho que esse modelo está vencido. Agradecendo já a segunda pergunta respondida pelo eterno deputado eterno Ídolo Delay, a gente passa a palavra agora para o vice-presidente jurídico do Clube, Heraldo Yunes, com a seguinte pergunta. Heraldo, com todas as dificuldades já conhecidas publicamente em relação ao Fluminense, a questão das dívidas, as questões trabalhistas, tudo que vocês estão tocando lá agora, o Fluminense finalmente passa a ter a chamada nova gestão com a posse do seu Conselho Deliberativo ontem. Então a gente já está no final do ano, começa o ano de 2020. A pergunta é, o que a gente pode esperar do Fluminense em linhas gerais para o ano de 2020? Eu sou bem mais otimista que vocês. Bem mais otimista. Bem mais otimista. Eu sou bem mais otimista e aí... Deixa eu contar rapidamente aqui uma história em relação a esse ídolo. Eu tenho respeito pelo Delay, a amizade ela veio depois, Delay, porque primeiro nasce o respeito pelo atleta, logo depois a idolatria, e eu não posso me esquecer, eu talvez seja um pouco mais novo que você não acredita nisso, eu fui convidado para uma pelada para jogar no meio de campo com você. Eu não conseguia jogar porque eu ficava olhando para você, batendo aquela bola, aquele cutuque, Então eu tenho um respeito enorme, muito grande. É idolatria, é respeito e é consideração por tudo aquilo que você fala. Tudo mesmo. Quando você diz, e aí eu vou tomar liberdade de falar um pouquinho sobre esse assunto clube-empresa. Esse assunto está no radar do Fluminense. Ele não pode deixar de estar no radar do Fluminense. O Fluminense tem que estudar, sim, o clube-empresa, entender se ele é o melhor modelo para o Fluminense. Nós tivemos recentemente alguns clubes que se tornaram empresas e que deram muito errado e quebraram. Eu tenho participado das audiências. O presidente do Bahia, que é jovem, bem jovem mesmo, mas um presidente austero, ele não admite falar em clube empresa, porque o Bahia, junto com o Vitória, quebraram. O clube empresa não é uma novidade de agora. O clube empresa já foi lembrado e foi instituído em 1998 na Lei Pelé. Então não é uma novidade para ninguém. O formato que hoje está, sim, ele atende muito mais do que atendia no passado. Então ele precisa ser estudado, sabe, Dani? Tem que ser estudado e vai ser estudado. Sabe, Léo? Tem que ser estudado, tem que ser visto de perto. Tem que ser visto de perto. O nosso maior rival, ele não vai se tornar, já foi dito muitas vezes, ele não vai se tornar uma empresa. O modelo dele de gestão, onde ele definitivamente afastou a figura, essa grande realidade, ele afasta a figura dos vice-presidentes para deixar com que aqueles que são remunerados e que têm capacidade para gerir, que são os executivos, tomem conta definitivamente de suas pastas. E para isso ele não precisou mudar, se transformar em empresa. Nós conhecemos aqui inúmeras empresas que foram bem geridas, depois mal geridas e quebraram. E se o clube falir? E se o clube quebrar? Ah, sim, a marca fica preservada. E nós? E os torcedores? Então, essa é uma análise, não estou dizendo isso para afastar a possibilidade do estudo da matéria. Muito pelo contrário, ela vai ser estudada. Ela tem sido estudada. Nós participamos de grupos na matéria tributária e na matéria trabalhista. Ou seja, nós temos todo o interesse. Por isso o meu discurso, me perdoe, ele é muito mais otimista, mas não é um otimista, não é um otimismo maluco, não é um otimismo louco, é um otimismo de quem veio fazer parte de uma equipe que tem trabalhado diuturnamente pelo Fluminense. E essa história, olha, Heraldo, parabéns porque você é isso, você é aquilo, olha, eu sou dedicado sim.
mas a equipe que lá está é tão dedicada quanto eu. A liderança que nós temos, seja pela austeridade, seja pela carta branca, ela faz com que o barco tome o rumo certo. Por quê? Porque se não fosse assim, esses 6 meses de gestão, uma gestão que veio, como o Fernando disse, uma gestão que veio conturbadíssima, que nasce no meio de um furacão, não teria suportado. Não teria suportado sequer para fazer, né, o time jogar e chegar onde chegou. O Fluminense merece muito mais do que a última vaga na Libertadores. Da Sul-Americana, desculpa. A Libertadores, quem sabe? Esse é o projeto. Da Sul-Americana. Mas é pouco para a gente. É muito pouco para a gente. Muito pouco mesmo para quem já viveu da raça e do talento desse camarada, a glória. É muito pouco. Mas nesse instante eu diria a vocês, não há por que se entristecer. Não há por que baixar a cabeça. De jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Eu garanto a vocês que vai ser melhor, que há como ser melhor, é possível ser melhor. No primeiro dia de gestão, desculpa, eu vou contar para vocês uma história que talvez poucos saibam. Do primeiro dia ao 8º dia de gestão, Fernando, nenhum dia a conta pôde ser movimentada, Paulo. Todos os dias a conta penhorada. Juro para vocês que eu pensei, o que é que eu vim fazer aqui? Como é que se trabalha dessa forma? Dia 9 de dezembro. O quadro não está revertido, hein? Está longe, está longe. Nós temos que trabalhar pelo ato civil, nós temos que trabalhar pelo ato trabalhista, para dar um mínimo de conforto nesses números que não são esses, tá, Léo? Não são esses. Não tão longe, mas não são esses. Mais uma vez contingenciados com o ato trabalhista, né, com o ato civil. Eu particularmente não tolero a ideia, mas é particular, sabe, Fernando? Eu não tolero a ideia da recuperação judicial para clube. Porque quando eu falo em recuperação judicial, e olha como soa mal para vocês, um clube em recuperação judicial vai buscar que tipo de investidor? Quem coloca um centavo aqui no clube de recuperação judicial? Quem coloca? Então há que se estudar a lei e há que se ter esperança de um Fluminense melhor. Por quê? Porque se no primeiro momento, os primeiros 8 dias, a conta corrente sequer podia ser usada, porque todos os dias ela vinha bloqueada, ao final do ano, depois de 6 meses, é possível dizer, há muito tempo que essa conta não vem com bloqueio. Há muito tempo que a gente consegue trabalhar os processos, contingenciando, evitando penhoras, ganhando ações, mas a gente não pode ainda sequer divulgar as vitórias. Quando a gente recebe telefonemas, pessoas querendo saber do dia a dia do jurídico, a gente é obrigado a dizer o seguinte, olha, aqui a gente trabalha em silêncio. Por quê? Porque se eu disser que ganhei uma ação, Paulo, amanhã o meu credor, ele não me perdoa. Ele penhora. Então, há esperança, sim, há esperança de dias melhores. Nós vamos melhorar o Fluminense. O presidente é uma liderança muito, muito, muito forte. É uma liderança, especialmente no jurídico. Especialmente no jurídico. Ele é uma liderança forte, é uma liderança honesta. Ele é um camarada firme. O que ele fala, ele cumpre conosco. Ele teve uma dificuldade tremenda. E aí eu quero abrir também para dizer que outras vice-presidências têm nomes importantes trabalhando bastante, que são conhecidos nossos, conhecidos teu, né, que é o Ronaldo Barcelos, na VP Comercial. Né, logo nós vamos ter novidades. É que, né, particularmente, eu como represento a gestão, eu acabo ganhando aspas em tudo aquilo que eu disser. Então é preciso ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância para verem as coisas acontecendo
logo no início de 2020. Se nós disséssemos, no terceiro mês de gestão, estamos no sexto, aliás, começando hoje, o sexto mês de gestão, nós disséssemos no terceiro mês de gestão, que nós iríamos terminar o ano desta forma, nenhum dos senhores, com toda razão, acreditaria. Nós vamos terminar o ano com salários em dia. Maluco, visionário, doente, débil mental. Não teria, né, um outro adjetivo. É verdade, é verdade. Nós vamos terminar o ano, né, podendo mirar para a CND. Nós vamos terminar o ano, né, apostando numa composição com a Procuradoria que nos dê conforto nos tributos. Todo mundo dizer, bom, é um doido de dentro. E não é, é uma realidade, uma verdade. Então eu queria dizer a todos os senhores que me ouvem aqui, né, que estão em casa, aos meus amigos de mesa, que não são menos tricolores do que eu. Que talvez possam dizer assim, eu sou muito mais do que você imagina. Eu acredito. Porque eu tenho uma história com o Fluminense, e quando eu falo delay, não é à toa, porque a minha história com o Fluminense, ela nasce no interior, ela nasce em Barra do Piraí. Os meus amigos que me veem hoje, com quase 60 anos, dizem, você nasceu de terno e gravata, é menina. Mentira, eu nasci um moleque de rua, fui chefe de torcida, eu só não tinha o tamanho do Gonzalez. Aí era difícil convencer alguém de que eu era bom de porrada. Eu não era bom de porrada, eu era bom de conversa. Eu tinha o Gonzalez lá para segurar a barra, dragões tricolores que vinham do interior com 4, 5 ônibus. E ele lembra onde nós colocávamos a faixa. E ele foi o padrinho da torcida. Então, todos nós aqui temos uma história comum de amor ao Fluminense. Por isso que eu peço a todos vocês que tenham esperança de dias melhores para o Fluminense, mas não vai ser com conversinha, vai ser com trabalho. Obrigado mais uma vez pela participação, Heraldo. A gente vai fechar agora com o adiantado da hora com mais 2 perguntas. A pergunta primeiro ao Leonardo Iespo e depois ao Fernando César Leite. Iespo, a pergunta é a seguinte: o estádio das Laranjeiras, em seu formato de retrofit, revitalização ou congênere, é uma grande saída para o Fluminense? Enfim, eu só gostaria de falar algumas coisas, até dentro do que o Delei falou e o Heraldo falou. Eu realmente, uma empresa, tem que ser estudado sim. Agora a gente tem que entender o seguinte: hoje a gente vive um momento no mundo de taxa de juros negativa no Japão, taxa de juros negativa na Europa, está sobrando dinheiro para investimento. Não é à toa que as startups estão explodindo, chove dinheiro para novos negócios, assim como chove dinheiro também para futebol. Acho que o momento é propício sim para se captar dinheiro lá fora. Enfim, tem dinheiro para investimento de maior risco no mundo sobrando. As startups estão aí para provar isso. E acho que se preparar de uma maneira clara, óbvio, tem que se estudar, é fundamental. Acho que, com certeza, tenho certeza do trabalho que você tem feito lá dentro, mas de qualquer maneira, acho que o Mário tem uma bandeira hoje que é fundamental, justamente para que o próximo presidente que venha sucedê-lo não use como desculpa ou faça essa constatação que ele fez, mas que na época o Abad fez falando do Peter e que o Peter fez falando do Orcade. Tem que ter clareza, tem que ter, enfim, governança, tem que ter um conselho de administração, tem que ter gente deixando tudo às claras para que o próximo presidente saiba o que está recebendo. E não seja, eu recebi uma batata quente. Mas ele tem que conhecer o que ele está recebendo. E hoje não é assim. Tenho certeza que o Mário, mesmo tendo se preparado 3 anos e meio, ele não tinha noção de todo o problema que ele estava encarando. Hoje o Fluminense, você fala, o problema pode falir. Na verdade, o clube já faliu, né? Enfim, se fosse uma empresa, a gente deve de 4 a 5 vezes a nossa geração de caixa. É uma coisa horrorosa. Se fosse uma empresa, seria insolvente, né? Enfim, como clube, não é. Óbvio que tem a questão que tem que ser analisada, eu concordo plenamente com isso. Agora, o que eu acho tem que se mudar o modelo de gestão,
se é empresa ou não, tem que se ver o que é melhor para o Fluminense, apesar de eu achar que é fundamental. Vai se pagar imposto. Vai pagar imposto se tiver lucro, né? Mas em compensação é muito mais fácil captar investidor e as coisas são muito mais às claras, né? Infelizmente não posso afirmar que é o caso do Fluminense, mas grande parte dos clubes no Brasil, os balanços anuais são obras de ficção. Não dá para confiar naquilo. Então a gente precisa de gestão. Acho sim, falando do estado das Laranjeiras, ali tem a história do nosso clube, todo mundo aqui tem história naquele estádio. É a história do futebol nacional, futebol mundial, o primeiro estádio da América Latina, primeiro título da seleção, enfim, tem muita coisa ali dentro. Tá? Então, por uma questão cultural é fundamental e por uma questão também de ter a nossa casa. Tá claro que o modelo do Maracanã dá prejuízo, cara. Enfim, a minha opinião, óbvio, mais uma vez, eu estou dando a minha opinião. O Maracanã é um estádio para se jogar 10, 15 datas por ano. O Fluminense tem que ter uma segunda opção. E Laranjeiras é fundamental. Laranjeiras é a nossa casa. Aquilo ali virou terra improdutiva. Aquele estádio é vazio, não se usa para nada. Está caindo aos pedaços, assim como o clube como um todo. Tem que ser projeto para as Laranjeiras, tem que ter projeto para o clube. Tá? E por último, só para fechar, mais uma vez, não tenho nada contra o Mário, pelo contrário, tudo que eu desejo do Mário e dessa gestão é sucesso. O sucesso dele será a minha alegria, como de todos nós aqui. A gente da Frente Ampla mandou um comunicado colocando à disposição. Acho que existem quadros no nosso grupo e outros grupos também. Acho que o Fluminense transcende qualquer grupo e é fundamental hoje que se traga o que existe de melhor, né? Para que seja capaz de fazer um excelente trabalho em outras áreas, assim como você está fazendo no jurídico. Na minha opinião, posso estar errado mais uma vez, eu não quero ser injusto, mas me parece que tem muitos cargos que são profundamente políticos dentro do clube e são escolhas políticas. Acho que me parece um absurdo um clube que é deficitário ter o custo do back-office aumentado e o custo do back-office cresceu. Então isso é uma coisa que me choca. A gente não tem dinheiro e aumenta o custo do back-office. Desculpa, mais uma vez eu insisti nisso. A única variável que está 100% na nossa mão é custo. Hoje o Fluminense, de acordo com o Sandro sempre fala, hoje o Fluminense vende ativo para pagar despesa corrente. Isso é o início do fim, cara. Hoje, se a gente vende ativo para pagar passivo, ok, que nem esse acordo que pode sair, que é sensacional, né? Você vai liberar dinheiro que está preso, mas vai diminuir dívida tributária, enfim, sensacional. Agora, vender jogador para pagar despesa corrente, uma despesa descontrolada, aparelhada, e muitas vezes as contratações são políticas, eu não consigo entender. Isso é o início do fim. Então isso precisa mudar. Hoje, o que o Fluminense precisa fazer é gestão, gestão e gestão, como você está fazendo com muita propriedade e sucesso no jurídico. Eu queria que isso se expandisse para todas as áreas. E infelizmente eu não estou vendo. Então, mais uma vez, eu coloco à disposição do presidente Mário Bittencourt todo o quadro da Frente Ampla e que, cara, pode contar com a gente. Agora, se ele der certo, vai ser de alegria. Se ele der errado, eu vou descer a porrada mesmo. Porque, enfim, eu sou torcedor. Agora, e mais um pedido para ele. Olha essa parceria com esportes olímpicos e democracia tricolor. Esses caras afundam o clube há 30 anos. Esses caras estão preocupados com os feudos. Esses caras são os vendilhões do tempo. Tem que expulsar os vendilhões do tempo. É isso. Obrigado, boa noite a todos. Bom, depois da fala do Expo, eu ia aproveitar para reforçar aqui, Heraldo, desde já, eu agradeço o convite da Frente Ampla Tricolor para fazer a mediação aqui do evento hoje. E eu dirijo um blog que faz transmissões regulares na internet, toda segunda-feira às 7 da noite, o Panorama Tricolor. Então, automaticamente, sinta-se muito convidado a participar conosco de debate no ano de 2020, assim como toda a diretoria do Fluminense e especialmente o vice-presidente Celso Barros e o presidente Mário Bittencourt, que são dois dos nomes que eu ainda não consegui entrevistar na minha carreira de cronista, jornalista e escritor há 15 anos. Eu estou aguardando vocês lá. Você quer entrevistar os dois agora? Oi? Olha só, a ideia não era bem essa. Eu estou pensando em duas datas distintas. Mas pode até ser que, quem sabe, venham juntos, quem sabe. Enfim, para a gente, depois desse momento de humor, para a gente fechar a mesa, eu convido a pergunta o presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense até ontem, nosso querido companheiro Fernando César Leite, para responder a seguinte pergunta. Se você tivesse
que dar algum conselho para o novo presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense, que conselho seria esse? Renuncie. Bom, o conselho que eu poderia dar é tentar levar o conselho da forma que eu não consegui. Por quê? Apesar de a gente tentar fazer tudo de bom, não adianta você ter um presidente do conselho atrelado diretamente ao presidente do conselho diretor. Você tem que ter o respeito, você tem que ter a solidariedade nos momentos necessários, mas você não pode dar um cheque em branco ao presidente do conselho diretor para que ele possa fazer tudo. Eu acho que o Braz Mazzulo, que foi eleito, que já exerceu esse cargo uma vez, eu acho que já alcançou experiência, e que pese que quando ele teve a última vez no Conselho Deliberativo, aqueles que são beneméritos que estão aqui presentes, ele levou uma calçaneada do presidente Peter quando na questão da abertura do sócio-torcedor, que ele queria passar pelo Conselho Deliberativo, e o Peter chamou logo a Assembleia Geral e deixou ele a ver navios. Eu acho que o presidente do Conselho Deliberativo ele tem que se impor, obviamente com todo respeito ao presidente do Conselho Diretor. Eu posso acelerar isso aqui, que eu acho que para minha surpresa e para a surpresa geral, né, Arão? A minha relação nesses 6 meses com o Mário foi excelente. De excelente respeito, mas sempre atento aos problemas do Fluminense. E um dos maiores que nesses últimos meses eu verifiquei, desde que o Mário assumiu, foi a questão da cessão digamos assim, da gestão do futebol ao vice-presidente geral. Se eu queria só, pedindo o Vênia, que é o mediador, para fazer um parênteses sobre isso, que eu acho que é importante, naquele momento que ele tomava posse, e ele monta um plano diretor, eu acho que tem que se dar um voto de confiança. Os conselheiros que estão ali, eu acho o seguinte, o cara já está assumindo numa condição, como eu expliquei, no meio do caminho, então ele tem que dar o formato ao seu conselho diretor da melhor forma que ele pode para gerir o Fluminense. Então naquele momento foi dado um voto de confiança, mas ficou nítido que não deu certo. Ficou nítido logo nos 2 primeiros meses que a relação azedou. E se a relação azedou, a única coisa e algumas vezes eu até perguntei ao presidente, o senhor fica à vontade, o Conselho Deliberativo está aqui, a proposta que o senhor fez de extinguir a vice-presidente de futebol e passar as coisas de futebol para o vice-presidente geral, ela pode ser revertida da mesma forma que ela foi determinada. E isso levou a algumas coisas muito ruins na gestão do futebol. Nitidamente, o presidente Mário teve problemas com o vice-presidente Celso na gestão do futebol. Notícias chegavam toda hora de que os jogadores não queriam mais que o Celso frequentasse o seu treinamento. Então, às vezes, até o próprio Iespa falou, às vezes uma escolha política tem o seu preço. Tem o seu preço. Obviamente, e aí é que eu vou dizer, na política, aquele que se candidata como presidente Mário, ele é lícito ele tentar todos os objetivos para se alcançar. Em 2016, a chapa que até então era capitaneada na presidência pelo Cacá Bueno e vice Diogo, depois do resultado da eleição, ela foi acusada por vários membros de outras chapas perdedores que usou-se de uma jogada política nas vésperas da eleição, de juntar com a chapa do Pedro Abad para ganhar a eleição. É um jogo político. Foi um jogo político o presidente Mário optar por ter ao seu lado Celso Barros como vice-presidente, que certamente isso aí angaria votos do sócio de futebol, aqueles que viveram principalmente o momento que a Unimed estava no clube. Só que tem que se ver uma coisa. Hoje, Celso e Unimed
São coisas completamente distintas. Hoje o Celso não tem mais a Unimed. Entendeu? Eu faço uma comparação, entendeu? Que o Celso sem a Unimed é o Sansão sem os cabelos. Perde-se a força. Entendeu? E o jogo político está aí. Então, eu aconselho o presidente do Conselho Deliberativo que ele tenha sempre guardando respeito ao presidente do clube, ao conselho diretor, porque todos são fluminenses. Às vezes a gente passa pelo Conselho Deliberativo, parece que cada um torce por um time diferente, é uma coisa assim esquisita, mas ali são todos tricolores. Eu espero que ele tenha, pelo menos de forma relativa, autonomia suficiente para implementar, através do Conselho Deliberativo, as coisas que devem ser feitas. E eu vou destacar duas aqui, que é uma das coisas que eu espero. Primeiro, eu espero que ele não deixe barata essa questão da reabertura das contas de 2016. Entendeu? Foi um tapa na cara do presidente Peter, repetindo, com todo o direito de demandar nas questões que ele se acha prejudicado, mas foi uma tapa na cara do Conselho Deliberativo e do próprio Fluminense, essa medida, onde logo depois ele usou esse argumento e prestou os esclarecimentos. Ele só não queria prestar os esclarecimentos naquele dia, naquela hora e com aquele conselho. Isso é uma coisa, é um pedido que eu deixo aqui público ao presidente Braz. O segundo pedido é que também não deixe encerrar a comissão que eu instaurei nos últimos 2 meses, que é a questão da caixa preta que o Luiz falou muito bem aqui de Xerém. Não é possível que nós tenhamos nossas joias, principalmente aquelas que têm menos de 16 anos, né, Geraldo, que não podem ainda assinar contrato com o clube, daqui a pouco ver saindo pela mão de empresário para o Barcelona, para o Real Madrid e o Fluminense chupando o dedo. Explicar dentro dessa comissão, eu acho que tem membros suficientes de suficiente competência para tocar o problema. Por exemplo, por que o Renier saiu do Fluminense para o Flamengo? Circulou pelas redes sociais foto do Renier com a camisa do Fluminense em campeonatos de futsal. Hoje, o Renier é um ativo, Espa, de 300 milhões. Resolveu pelo menos metade. Então, é isso que eu espero do presidente. Já agradecendo a minha presença aqui, Paulo. Tamo junto. Pessoal, devido ao adiantado da hora, infelizmente a gente não vai poder abrir para perguntas na plateia. Porém, como todos vamos confraternizar aqui do lado, essas conversas vão poder ser estabelecidas e aos internautas também podem deixar suas perguntas no link do vídeo, que depois o pessoal da Frente Ampla Tricolor dará as devidas respostas. Esse foi mais um evento. Ah, sim, eu tinha até esquecido aqui. Deixa eu ver aqui, eu perdi o time, gente. Estou acostumado no panorama, que é uma completa bagunça. E aqui tem o ordenamento lá, é o estilo MTV abacalhado. Só uma pena não abrir pergunta, né? É só uma pena não abrir pergunta. É uma pena, mas teve o adiantado da hora, a gente se alongou e aí não vai ser possível, tá? A gente sai gasgado com muita coisa. Só para a gente terminar, eu vou passar rapidamente, com muita brevidade, para cada um dos convidados para fazer suas considerações finais de modo brevíssimo, e aí a gente vai finalizar aqui do lado, tá bom? 1 minuto para cada um para a gente encerrar, desde já agradecendo a audiência de todos os que acompanharam a gente pela internet, pelas redes sociais. 1 minuto, por favor. Queria agradecer a todos vocês pela presença, agradecer meu ídolo Delei, Geraldo, pelo excelente trabalho, obrigado, parabéns mais uma vez, Fernando, grande amigo, obrigado Paulo, obrigado a todos. E o que eu quero dizer é o seguinte, cara, torço de verdade para que o Mário consiga dar um choque de gestão prometido na campanha. O Fluminense precisa de gestão, não de política. A política afundou o clube nos últimos 40 anos, a gente precisa de gestão. E é o seguinte, com esses 2 grupos que hoje servem de apoio político a ele, não vai funcionar. Já que ele conseguiu afastar o Celso Barros do futebol, que foi maravilhoso, afasta também, rompe agora com os esportes olímpicos e com a democracia tricolor. Eu desafio a Mário, rompa com esses caras, aí realmente eu vou ficar mais esperançoso. Obrigado pelo convite, Geraldo. Eu sou rodriguiano, eu sou otimista de carteirinha. E torço muito para que
vocês tenham sucesso aí nessa empreitada. A gente vai estar aqui, está ali um dos meus filhos do meio. Os 3 são tricolores, mais 3 sobrinhos que foram criados comigo, tudo tricolor, tá certo? Então, você imagina o sofrimento que nós estamos passando, né? Um sofrimento familiar muito grande, né, Tomás? Mas eu também espero que dias melhores possam chegar. Mas volto a repetir, como você falou, é preciso que a gente olhe com muito cuidado, realmente, para que a gente tente mudar esse modelo. É simples. A gente o investidor vai ter que deixar segurança jurídica e financeira para que a gente possa trazer o primeiro. É simples assim. Agora, se alguns não querem perder o poder, vamos lá, vamos tocando esse zumbi e vamos ver até onde ele vai parar. Saudações tricolores. Paulo, muito obrigado pelo convite. Um prazer imenso ter a sua companhia, do Léo, do Delei, do Fernando e de vocês todos, tricolores, assim como eu, de coração. Eu falei ainda há pouco e queria repetir que a palavra nesse instante é otimismo e paciência. Uma gestão que começou a rigor, ela começaria hoje. Mas teve 6 meses para tentar organizar aquilo que não estava de fato organizado. A gente teve paciência com outros presidentes. Que tenhamos a mesma paciência com o presidente Mário Bittencourt. É importante para o crescimento do Fluminense. Eu queria fazer nesse instante um apelo, que é um apelo que aconteceu nessa reta final e que foi muito bem recepcionado e atendido pela torcida tricolor. Não deixem de jeito nenhum esse amor de lado. Por maior que seja a decepção, por maior que seja o sofrimento, porque os dias vão ser melhores. Nós não tínhamos nenhum, se nós olharmos para trás, 2017, 2018, e o prognóstico para 2019 é desastroso. E nós não terminamos o ano assim. Então, é um voto de confiança que eu peço em nome da gestão atual. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Paulo. Muitíssimo obrigado pela mesa. Muitíssimo obrigado à plateia. Bom, primeiramente agradecer a você, Paulo, pelo convite. Agradecer aos meus colegas de mesa aqui, Heraldo, um homem que está dando jeito aqui no jurídico do Fluminense, Delei, meu ídolo, meu amigo, Iespa é um quadro excelente do Fluminense, está aí se oferecendo para ajudar. Eu acho que a gente tem que pensar nisso aí. Bom, queria deixar um abraço aqui à plateia, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, e acrescentar o que o Heraldo falou, do voto de confiança ao presidente Mário. Eu acho que nós encontramos também, devemos encontrar mais uma palavrinha: união. Eu acho que união de todos os tricolores para a gente superar esse momento. Vamos tentar, espero que o presidente tenha sucesso, principalmente em dois pontos: valorizar a marca e tornar o Fluminense mais forte nas nossas instituições. Boa noite a todos, saudações tricolores. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mais um evento da Frente Ampla Tricolor. Boa noite a todos, saudações tricolores.